Nossa, como eu me sinto aliviada de saber que você está aqui comigo. Em meio aos meus devaneios e histórias de amor, ou melhor, quase amor, eu me esqueço o quão valiosa é a presença de uma amiga querida. Sim, com você aqui eu não me sinto sozinha. Agora eu te convido a sentar ou deitar em um lugar bem relaxante para poder desfrutar de cada parte do nosso conto de hoje. Capítulo 1. Ela acreditou que era amor, até sentir o frio do descaso. Ela sempre pensou que o amor chegaria como um sol de verão, quente, radiante, impossível de ignorar. Quando o conheceu, foi exatamente essa a sensação que tomou conta do peito. Um calor súbito, arrebatador, que pintou todos os dias de dourado. Ele encostou a mão na dela, disse 3 frases bonitas e prometeu mundos inteiros em meia hora de conversa. E ela, que colecionava sonhos quase infantis, abriu a alma como quem escancara as janelas depois de um inverno longo demais. Nos primeiros tempos, tudo parecia confirmá-la. Mensagens que chegavam antes mesmo de ela acordar, ligações noturnas cheias de riso abafado, planos feitos no rabisco de guardanapo. Ela acreditou. Acreditou porque precisava acreditar, porque a vida até ali tinha sido uma sequência de amores quase. E finalmente surgia alguém que dizia ser inteiro. Quem não se renderia a esse brilho? Mas o encanto tem o hábito de mostrar rachaduras quando observado de perto. Foi tão sutil que ela quase não percebeu. Uma resposta atrasada aqui, um compromisso esquecido ali, uma saída rápida que durava horas sem explicação convincente. Ele desviava o olhar quando ela perguntava, chamava de exagero quando ela sentia. E para não parecer dramática, ela recuava um passo, depois outro, até descobrir que estava andando sozinha enquanto ele permanecia parado. Mesmo assim, insistia em enxergar fogo onde já havia só brasas. Quando ele chegava tarde, ela preparava chá quente para espantar o frio que se instalava na sala. E no coração. Assistia a porta se abrir, esperava um abraço que não vinha, recolhia-se no sofá fingindo estar distraída na tela do celular. O silêncio entre os dois, no entanto, gritava como o vento batendo em porta mal fechada. O descaso tem temperatura de madrugada sem cobertor. Não dói de uma vez. Primeiro gela a pele, depois as articulações, até que o corpo inteiro treme. Ela sentiu esse frio quando percebeu que ele falava sobre futuro, usando sempre o pronome eu. Eu quero viajar, eu vou mudar de emprego. Ela já não cabia mais na equação das promessas. Tornara-se público espectador do próprio romance. Tentou reacender o calor. Sugeriu jantar à luz de velas, deixou bilhetes carinhosos na carteira dele, usou o perfume que ele dizia adorar. As velas derreteram solitárias. Os bilhetes ficaram sem resposta. O perfume evaporou no corredor. Foi então que entendeu. Quando o amor existe só em um coração, ele queima apenas quem o carrega. Naquela noite, deitada de lado para esconder as lágrimas, reconheceu a ironia. A mesma mão que acendeu o sol agora trazia o inverno. E o frio do descaso é traiçoeiro, porque congela lentamente até o ponto em que sentir dor parece luxo. O corpo entorpece e a alma parece pedra. Ainda tentou barganhar com o destino. Talvez eu esteja exigindo demais. Talvez ele esteja passando por um momento difícil. Mas no fundo, já sabia. Amor não se explica com desculpas. Amor se demonstra. E faltavam demonstrações, sobejavam silêncios. Foi nessa fresta de lucidez que algo dentro dela estalou, como gelo partindo ao meio. Não era ainda decisão, tampouco libertação completa. Era apenas o primeiro lampejo de consciência. Perceber que o calor genuíno não pede provas diárias para existir. Ele simplesmente aquece. E que nenhum coração merece hibernar eternamente à espera de primavera alheia. Ela acreditou que era amor, ou que, até sentir o frio do descaso. Agora,
Com o corpo tremendo e o coração em alerta, começava a perguntar-se se era possível reacender o próprio sol sem depender do fogo de ninguém. Antes de avançarmos com essa reflexão tão profunda, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum momento de conexão e inspiração que preparamos com tanto carinho para você. Capítulo 2. Ele prometeu a lua, mas deu sombras prometer. É fácil quando as luzes ainda estão acesas. E ele prometia com a habilidade de quem conhece as marés do coração alheio. Na segunda semana juntos, jurou que a levaria para ver a lua cheia, refletida num lago tranquilo, onde as estrelas pareceriam cair na água só para tocá-la. Ela guardou essa imagem como se fosse um bilhete premiado. Noite serena, céu aberto, mãos entrelaçadas. Mal sabia que toda promessa pode virar sombra quando o brilho se apaga. Os dias correram rápidos, mas a tal noite nunca chegava. Sempre surgia um empecilho. Chuva inesperada, trabalho de última hora, cansaço inadiável. E a cada adiamento, uma pontinha da lua prometida se eclipsava dentro dela. Mesmo assim, sorria compreensiva. Afinal, ele tentava. Não tentava. Começou a notar, porém, que as promessas se multiplicavam na mesma proporção em que os cumprimentos rareavam. Um jantar num restaurante à beira-mar virou delivery, apressado no sofá. A viagem de fim de semana transformou-se num quando as coisas acalmarem. O vou estar sempre aqui converteu-se em mensagens visualizadas sem resposta. Era como se ele pintasse quadros magníficos e depois apagasse as cores com descuido, deixando só silhuetas cinzentas. As sombras, antes sutis, tornaram-se presença constante. Ele chegava em casa e a luz do entusiasmo dela se acendia, mas logo era coberta pela penumbra da atenção dispersa. Conversava olhando para o celular, abraçava sem apertar, beijava pensando em outro lugar. Para ela, a sensação era de falar com alguém em quartos diferentes. Vozes que ecoavam, mas não se encontravam no meio. Houve uma tarde em que ela quase cobrou. E a lua? Quando nós... As palavras, contudo, morreram na beira dos lábios. Temia parecer insistente, temia pressioná-lo e ganhar o rótulo de insegura. Engoliu o anseio e vestiu a capa da compreensão. O problema das capas é que, quando usadas demais, tornam-se invisíveis. E quem as veste acaba esquecida sob o tecido pesado do silêncio. Para lidar com a decepção, ela passou a criar luas próprias. Comprou luminárias que imitavam satélites. Colou adesivos fosforescentes no teto do quarto. Baixou um aplicativo que mostrava a fase lunar em tempo real. Ele ria do esforço fofo. Dizia que ela era sonhadora. Ela sorria, mas por dentro zangava-se. Não queria réplicas baratas. Queria a verdade que ele prometera. Numa noite qualquer, deitada com os olhos abertos, compreendeu que o problema não era a lua em si, mas o que ela simbolizava: presença, compromisso, vontade de tornar o sonho concreto. Não precisava de um lago perfeito. Precisava de alguém disposto a pegar o carro, enfrentar a estrada e sentar ao seu lado, mesmo que as nuvens encobrissem o espetáculo. Prometer a lua é poético. Manter-se ali, mesmo se ela não aparecer, é amor. Quanto mais mergulhava nesse pensamento, mais clara ficava a sombra que ele lançava sobre eles dois. Percebeu que promessas vazias são buracos negros. Absorvem expectativas, engolem confiança, destroem a luz ao redor. E ela estava sendo puxada para dentro desse vórtice, perdendo o brilho que nutria seus próprios sonhos. Decidiu, então, testar a solidez das palavras dele. Sugeriu uma saída simples. Vamos ao parque amanhã à noite? A lua vai estar crescente. Ele concordou num aceno vago. No dia seguinte, uma mensagem curta encerrou a esperança. Amor, surgiu um imprevisto, ficamos para a próxima? Sem explicar qual, sem remarcar data.
Ela sentiu o baque como quem vê de novo o céu nublado instantes antes do nascer do sol. Naquele instante, não chorou. Apenas fechou os olhos e imaginou o lago inexistente, o reflexo que nunca veria ao lado dele. E dentro da imagem percebeu algo novo. Podia ir sozinha, podia pegar o casaco, dirigir até qualquer água tranquila e deixar a lua, real ou encoberta, iluminar somente a si. Foi a primeira faísca de autonomia, pequena, mas necessária. Ele prometeu à lua, mas deu sombras. E ela começava a entender que sombra só existe onde já houve luz, ou onde alguém se coloca entre a luz e o sonho alheio. Capítulo 3. Quando o silêncio dele falou mais alto que 1000 "eu te amo". Silêncio costuma ser pausa. Entre eles virou sentença. Havia dias em que a casa parecia tão quieta que ela precisava checar o pulso da própria esperança para ter certeza de que ainda vivia ali algum som. Não era o silêncio confortável de quem lê juntos ou assiste à chuva. Era o silêncio clínico de um corredor de hospital depois de um diagnóstico difícil. Ninguém sabe o que dizer, todo mundo teme a próxima palavra. Ele continuava presente fisicamente, mas as conversas, antes cheias de riso e curiosidade, sumiram no calabouço das notificações. Ela falava sobre o trabalho, sobre um livro recém-descoberto, sobre a infância. Ele balançava a cabeça, respondia e voltava a deslizar o dedo pela tela. Cada era uma porta que se fechava. E portas demais, fechadas demais, transformam qualquer lar em labirinto. Um dia, ela resolveu testar. Passou a tarde inteira em silêncio, esperando que ele notasse. Ele entrou, tirou os sapatos, serviu-se no micro-ondas, sentou no sofá. Nada. Ninguém se deu conta de que a língua dela estava presa pela raiz da tristeza. A experiência doeu, mas revelou uma verdade cristalina. Às vezes o amor morre, não na guerra explícita das ofensas, mas na paz podre da indiferença. Começou então a ouvir cada espaço em branco como um megafone. O silêncio dele gritava: "Não me importo tanto, não quero esforço, não estou disposto." Não precisava dizer essas frases. A ausência delas era eloquente. E ela, que sempre acreditou nas palavras, descobriu que o não dito pode ser ainda mais claro do que qualquer confissão. Recordou os primeiros meses quando ele falava sem parar. Planos, opiniões, histórias de infância. Ela adorava ouvi-lo. Sentia que conhecer alguém é mergulhar em seu arquivo de lembranças. Agora, o arquivo estava lacrado. E pior, o cadeado parecia não guardá-lo, mas guardá-la do acesso à essência dele. Tentou quebrar a barreira propondo jogos de perguntas, resgatando o antigo hábito de listar músicas favoritas. Ele topava por 2 minutos e logo se distraía. Para ela, era como cantar num auditório vazio. A própria voz ecoava e voltava, aumentando a sensação de estar só. A gota que fez transbordar o copo silencioso veio numa noite de sábado. Ela ajeitou a mesa, acendeu vela, preparou o prato que ele dizia amar. Sentaram-se frente a frente. Perguntou como havia sido o dia. Ele respondeu com 3 palavras e mergulhou nos próprios pensamentos. O tilintar dos talheres soou como castanholas numa sala vazia. Ela engoliu a comida e, junto, engoliu a evidência. 1000 "eu te amo", ditos ao longo de meses, não valiam aqueles 15 minutos mudos, porque amor é verbo contínuo, não arquivo de declarações antigas. E ela percebeu que colecionava áudios doces enquanto vivia dias gelados. O passado virara desculpa para o presente sem afeto. E ela estava cansada de ouvir gravações. Queria música ao vivo. Naquela madrugada, deitada ao lado de um sono alheio, escreveu mentalmente uma carta. "Meu amor, teu silêncio pesa mais que a ausência de qualquer palavra. Ele ocupa o espaço onde caberia nosso futuro." Não a pôs no papel.
Não fazia sentido dar letra a quem não lia entrelinhas, mas a mensagem cravou-se nela e cada batida do coração repetia o refrão. Preciso ser ouvida, preciso ser vista. Quando a manhã chegou, algo nela havia mudado de tom, como quem ajusta o rádio e encontra uma frequência mais nítida. Olhou para ele preparando o café e, pela primeira vez, não desejou preencher o espaço entre os dois com conversa. Deixou o silêncio, agora dela, pairar. Fez as malas de dentro. Recolheu expectativas, memórias e versos não lidos. Talvez um dia empacotasse também as roupas. Por ora, bastava retirar o coração da estante onde ele acumulava poeira. O silêncio dele falou mais alto que 1000 "eu te amo". Agora, o silêncio dela começava a responder, não por vingança, mas por instinto de sobrevivência. Capítulo 4. Ela tentou ser tudo. E esqueceu de ser ela ser tudo para alguém parece nobre, até que a nobreza se transforme em prisão. Ela percebeu isso tardiamente, depois de gastar cada cor da própria paleta tentando pintar o mundo dele. Quando ele mostrava cansaço, virava entretenimento. Quando faltava ânimo, era motivação. Quando sobrevinha dúvida, fazia-se conselheira. Aos poucos, suas facetas multiplicaram-se como espelhos num parque de diversões, mas nenhum refletia quem realmente era. No começo, a metamorfose soava como prova de amor. Adaptar-se, diziam, é sinal de maturidade. Então ela aprendeu a gostar dos filmes que ele amava, a rir das piadas internas que não entendia, a usar roupas neutras porque ele dizia admirar discrição. Pintou as unhas de tons suaves, trocou o perfume marcante por um quase imperceptível. Cada concessão parecia pequena, mas somadas viraram um mapa de uma identidade perdida. Os amigos notaram primeiro. Você não vem mais aos encontros? Saudade da sua gargalhada alta. Ela respondia com desculpas doces. Agenda apertada, novo ciclo, mas por dentro temia que, se parasse de girar ao redor dele, ele procuraria outro sol. Tornou-se satélite, e satélites não questionam órbita, apenas gravitam. Houve um dia emblemático. Ele mencionou casualmente que admirava mulheres que acordavam cedo para correr. Ela, criatura notoriamente noturna, ajustou o despertador para as 5. Nos primeiros dias, a nova rotina lhe deu certa euforia. Era a prova tangível de esforço, mas ao terceiro amanhecer, corria mais de sono que de vontade. Ainda assim, persistiu, até que o joelho reclamou e a exaustão a fez cochilar na mesa de trabalho. Ele parabenizou o empenho, mas nunca se dispôs a correr ao lado dela. Foi então que percebeu. Tentar ser tudo para alguém que oferece quase nada é como encher um poço sem fundo. Quanto mais se doa, mais sente faltar. E no vazio que resta, a própria voz ecoa pedindo socorro. Ela começou a ouvir esse eco quando, numa noite solitária, vasculhou o guarda-roupa e não encontrou roupas que contassem sua história, apenas cores que combinavam com a paleta dele. Resolveu, meio sem querer, testar a elasticidade da transformação. Marcou o encontro com amigas num barzinho que ele considerava barulhento demais. Escolheu um vestido vermelho que ele achava chamativo. Quando postou uma foto sorrindo, ele respondeu com emoji neutro e a pergunta: "Você prefere mesmo esse tipo de lugar?" A indagação veio leve, mas bateu pesado. Ela já não sabia do que gostava. Só lembrava do que devia evitar. O clique final aconteceu diante do espelho do banheiro daquele bar. A luz amarela realçou olheiras que ela cobria com maquiagem leve. Ele gostava de naturalidade. Enquanto retocava o batom, reconheceu estranheza na própria imagem. Parecia figurante da própria vida. Pensou na menina que fora, gargalhadas, música alta, sonhos de viajar sozinha. Onde ela estava, talvez adormecida sob as múltiplas camadas de versões criadas para satisfazer alguém que raramente dizia obrigado.
Voltou para a mesa, mas algo mudara. Riu alto de propósito, pediu a canção preferida da adolescência no karaokê, improvisado, dançou desajeitada. Sentiu vergonha por um segundo, depois alívio. O mundo não desabou e, curiosamente, o celular permaneceu em silêncio. Nenhuma mensagem de reclamação chegou. Naquela madrugada, dirigindo de volta para casa, formulou a constatação que jamais ousara admitir. Se precisava deixar de ser ela para que ele ficasse, então a presença dele custava caro demais. Ser tudo para alguém não pode exigir ser nada para si. Chegou, tirou os sapatos silenciosamente e, antes de deitar, pescou no fundo do armário um frasco de perfume antigo, aquele de aroma marcante que sempre a definiu. Borrifou no pulso, inalou fundo e sorriu. Era simples, quase infantil, mas simbolizava muito. Um pequeno resgate de si mesma. Ela tentou ser tudo e esqueceu de ser ela. Agora, enfim, lembrava. E recordar quem se é pode ser o primeiro passo para não precisar mais caber em moldes alheios. Capítulo 5. O dia em que ela descobriu que amar sozinha é se afogar em mar aberto, amar deveria ser. Nado sincronizado, dois corpos entrando na água com leveza, respirando no mesmo ritmo, movendo-se em harmonia. Mas para ela, o amor virara travessia solitária em oceano sem fim. Foi numa manhã de domingo, céu límpido e brisa suave, que essa metáfora ganhou carne e sal. E, ironicamente, aconteceu longe do mar. Acordou cedo, motivada por um sonho inquieto, em que nadava contra correntes invisíveis. Ao lado, ele dormia, pesado, ressonando num universo próprio. Observou o rosto dele e sentiu uma ternura velha conhecida, mas também um cansaço recente e pesado. Levantou devagar, fez café, pensou em convidá-lo para uma caminhada. Desistiu antes de falar. Vira aquela cena 1000 vezes. Ele inventaria preguiça. Ela engoliria a frustração. Tomou a caneca sozinha na varanda. O ar fresco trouxe lembranças de infância, quando passava horas no clube tentando atravessar a piscina olímpica sem parar no meio. Recordou a primeira vez que conseguiu. O peito ardia, os braços tremiam, mas a vitória era eufórica. Percebeu, então, que amava de maneira parecida. Insistia, insistia, até chegar exausta ao outro lado, mesmo sem aplausos ou companhia. Decidiu sair. Vestiu tênis, pegou a bolsa, deixou o bilhete curto. Volto para o almoço. Não era pedido de permissão, era aviso. No caminho, parou diante de um parque com lago artificial. Comprou ingresso para os pedalinhos, coisa de criança, diria ele. Escolheu um cisne branco, sentou-se e começou a pedalar. As pernas ardiam, mas havia satisfação na autonomia ruidosa das pás cortando água. No meio do lago, soltou os pedais e deixou o barco girar lentamente. Ali, cercada por famílias e risos distantes, sentiu a solidão real. Não era falta de pessoas, mas falta de partilha. Amar sozinha era exatamente aquilo. Remar enquanto o outro descansa na margem. A metáfora do mar voltou com força. Cada gesto dela era abraçada contra a corrente contrária. Cada descaso dele, onda empurrando-a para longe. Tocou a superfície, turva com a ponta dos dedos e falou baixo. Cansei. A palavra ecoou no peito como concha vazia. Cansei de planejar surpresas que não surpreendem, de adivinhar vontades que não se manifestam, de remendar silêncios com discursos de paciência. Cansei de nadar sozinha por dois. Ao devolver o colete salva-vidas, notou um cartaz sobre aulas de stand-up paddle. Sorriu da coincidência e anotou o número. Não sabia se teria coragem, mas apreciar a ideia de se equilibrar em água já era símbolo de mudança. Quem ama só, desequilibra. Quem se ama, aprende a ficar em pé sobre as próprias ondas. Voltou para casa com leve sensação de maresia nos cabelos, apesar de não ter visto praia.
Encontrou-o no sofá, videogame ligado, prato de micro-ondas, vazio. Olhou para ela como quem nota mudança sutil, mas não perguntou. Ela, por sua vez, percebeu que as correntes invisíveis dentro de casa eram mais fortes que as do sonho. Durante o almoço, contou sobre o lago, o pedalinho, a vontade de fazer paddle. Ele riu. Você e suas ideias. O riso curto caiu sobre a mesa como gota fria. Naquele instante, compreendeu que excessos de afeto não salvam quem não quer nadar. E uma frase cristalina despontou como farol. Amar sozinha é se afogar em mar aberto. Guardou a louça, secou as mãos, olhou o próprio reflexo na janela. Viu nos olhos a firmeza de quem avista a terra após longa deriva. Não tinha todas as respostas, mas sabia a primeira manobra: parar de lutar contra a maré dele e começar a remar em direção a si. Essa foi a manhã em que percebeu que o amor, para ser travessia possível, precisa de 2 nadadores e vontade mútua. Do contrário, vira naufrágio anunciado, e ela já não estava disposta a submergir. Capítulo 6. Ele voltou, mas já não havia lugar para 2 voltar. É verbo traiçoeiro. Parece simples, mas carrega essa expectativa de que tudo permaneça no lugar onde se deixou. Ele voltou numa quinta-feira chuvosa, carregando aquela expressão de quem acabou de lembrar onde escondeu as chaves de casa. Meio alívio, meio pressa. Para ela, porém, aquela porta já não era um portal suspenso, unimo, tempo. Era uma fronteira recém-erguida entre o que fora e o que se tornara. Os dias que antecederam o retorno tinham sido silenciosos. Depois da descoberta de que amar sozinha era naufragar, ela silenciou as insistências e mergulhou em si. Começou as aulas de stand-up paddle, retomou o perfume marcante, reencontrou amigas. Cada pequeno gesto alargava um cômodo interno que antes nem sabia existir. O coração, surpreendentemente, não parecia vazio, parecia em obras, quando ele apareceu à porta encharcado, pedindo desculpas por sumir para pensar. Ela percebeu fisicamente o deslocamento. Onde antes teria aberto espaço, agora havia móveis novos, esperanças, convicções, promessas feitas ao espelho. Não era só a sala que mudara, era a planta inteira da casa interior. Ele falava rápido, olhos ansiosos. Sentira saudade, percebeu que exagerara na distância. Queria tentar de novo. Cada palavra era uma batida na porta que ela não sabia se podia abrir sem demolir as reformas, recém-pintadas. Ofereceu-lhe toalha, chá quente. Ouviu-o sem interromper, habilidade que aprendera a cobrar, não a conceder. Enquanto escutava, sentia algo inédito. Não havia mais fome de cada frase dele. Havia avaliação calma, como quem mede tecido antes de costurar. Ele pediu outra chance. Disse amar o jeito dela de enxergar poesia nas esquinas. Confessou que sentiu falta do cheiro do café passando às 6. Enumerou detalhes que antes pareciam lhe escapar. Era sincero? Talvez. Mas sinceridade tardia não compra passagem de retorno automática. Ficar agora exigia ingresso diferente. Comprometimento concreto, não promessas lunáticas. Ela respirou fundo e começou a falar. Contou sobre o pedalinho, o paddle, as risadas altas com amigas. Disse que aprendera a ocupar o próprio espaço e que nesse novo desenho não havia mais quartos para hóspedes ocasionais. Se ele quisesse voltar, precisaria trazer bagagem de presença diária, dividir contas emocionais, lavar a louça do diálogo. O amor não podia mais ser visita. Teria que pagar aluguel e assumir condomínio. Ele vacilou. Nunca o vira tão desconcertado. Parecia entender, mas também temer o preço. Afinal, era mais fácil voltar ao conforto antigo do que mudar hábitos. Ela observou o conflito nos olhos dele e compreendeu com benevolência que talvez ele não soubesse amar de outro jeito,
Mas isso não significava que ela devesse aceitar. Menos, houve um silêncio. Desta vez necessário, não agressivo. Então, com voz baixa, ela disse: eu mudei a mobília. Há espaço, mas não é o mesmo. Você cabe se quiser se ajustar também. Caso contrário, eu continuo bem. Não era ultimato carregado de raiva. Era a constatação serena de quem conhece o próprio valor. Ele pediu tempo. Ironia que não passou despercebida. Tempo era o que ele já tivera de sobra enquanto ela se afogava. Sorriu triste, beijou sua testa e saiu novamente para a chuva. E surpreendentemente o coração dela não naufragou. Sentiu pesar, sim, mas não desespero. Sentiu pena, mas não buraco. Fechou a porta devagar, encostou a testa na madeira fria e percebeu. Às vezes amar a si é negar entrada à própria saudade. Porque há momentos em que o retorno do outro seria a partida de si mesma. Ele voltou, mas já não havia lugar para dois. E, enfim, ela entendeu que a casa que construiu dentro de si era pequena demais para a bagagem de quem ainda não sabia ficar. Capítulo 7. Entre o céu de antes e o abismo de agora. Ela escolheu voar a quedas que nos empurram para cima. Quando a porta se fechou atrás dele, ela sentiu por um segundo o vento frio do abismo, o espaço aberto onde antes havia o nós. O pavor inicial foi legítimo. Era como ficar na beira de um penhasco e perceber que a ponte sumiu, mas no eco do silêncio escutou algo novo. O bater das próprias asas que ainda não sabia possuir. Lembrou-se de uma metáfora que lera em algum conto antigo. Às vezes, a vida arranca o chão para que aprendamos a voar. Na hora parecia frase de almanaque. Agora fazia sentido físico. O coração, antes pesado de espera, parecia ganhar leveza. Não era alegria. Ainda doía. Mas era ar onde antes só havia água salgada de afogamento. Decidiu honrar esse pressentimento de voo. Começou pequeno. Trocou as cortinas escuras por tecidos translúcidos que deixavam a luz entrar. Removeu objetos que lembravam promessas falhadas. Pendurou um móbile de pássaros de papel sobre a escrivaninha. Cada mudança no cenário externo repercutia dentro dela como batida de tambor, anunciando o desfile de renascimento. Voltava das aulas de paddle, agora em ritmo mais firme, equilibrando-se melhor a cada onda. Instrutor elogiou. Você está leve. Sorriu sem explicar que leveza é combustível de quem decidiu voar sem asas visíveis. Começou aulas de dança contemporânea, corpo exausto, alma em catarse. Ali, os movimentos rasgavam o ar, contando sem palavras a história de se soltar das correntes. Num sábado azul, subiu uma trilha até o mirante da cidade. Carregou mochila com água, frutas e um caderno novo. O vento lá no alto era forte, quase agressivo, mas trazia uma música de liberdade que não conhecia. Sentou na pedra quente e escreveu: entre o céu de antes, o que eu idealizei, e o abismo de agora, o que aconteceu. Escolho voar o que construo. A frase vibrou como decreto. Sentiu vontade de chorar. Chorou. Não era lamento, era batismo. No caminho de volta, percebeu que já não comparava cada paisagem a ele. O mundo podia existir sem fungir de lembrança constante. Podia curtir o cheiro do eucalipto sem desejar comentar com alguém. Liberdade é também essa autonomia sensorial. Apropriar-se do próprio deslumbramento. Dias depois, recebeu mensagem dele. Saudade, posso passar para conversar? Leu, respirou, apagou notificações. Não era desprezo, era prioridade pessoal. Sabia que conversa poderia puxá-la para o chão de antes. E agora, o céu era mais urgente que retorno. Respondeu. Horas depois, gentil. Preciso de um tempo para mim. Espero que esteja bem. Enviou coração azul, cor de céu, e desligou o telefone. Durante a noite, sonhou que corria sobre um desfiladeiro, braços abertos, sem medo. Acordou antes de se lançar
mas acordou sorrindo. Quem sonha com voo está perto de levantar do solo. No domingo, visitou a mãe. Conversaram sobre receitas. Ria das histórias de infância. A mãe, sábia em sua simplicidade, notou o brilho diferente nos olhos da filha. Não perguntou detalhes. Apenas serviu fatia extra de bolo e disse: "Orgulho da mulher que você está virando." Palavras que agem como térmica. Aquecem e protegem na altitude. À noite, abriu as janelas do quarto e ficou olhando as estrelas. Pensou em quantas vezes pedira sinais ao universo para salvar o relacionamento. Agora agradecia pelo sinal que a salvara de si mesma. Talvez aquele abismo fosse só ângulo inexplorado do céu, entre o céu de antes, ilusório, e o abismo, de agora, real. Ela escolheu voar. E descobriu que voar não é negar o risco de cair. É aceitá-lo com ousadia suficiente para descobrir que queda e voo partilham o mesmo ar. Capítulo 8. Ela encontrou abrigo no próprio peito. E o mundo ficou menor. Abrigar-se é verbo que costuma apontar para fora. Teto, colo, cobertor. Ela, porém, descobriu que o teto mais seguro ficava do lado de dentro, justo onde as paredes pareciam ter ruído meses antes. Depois de escolher voar, precisou aprender a pousar em si mesma. E foi nessa aterrissagem que o universo inteiro pareceu encolher até caber na concha das próprias mãos. A primeira sensação foi de estranheza. Quando os ruídos externos se aquietaram, mensagens desligadas, redes sociais em modo avião, convites selecionados a dedo, o silêncio interno se apresentou como hóspede inédito. No começo, confundiu-o com solidão. Logo percebeu que solidão é ausência de outro, enquanto silêncio pode ser presença de si. Criou pequenos rituais para ocupar esse novo abrigo. Toda manhã, antes do celular, colocava a mão no peito e perguntava: "Como estou hoje?" As respostas vinham em ondas, às vezes euforia, às vezes melancolia, sempre verdade. Passou a registrar no caderno, sem filtros, o inventário das marés emocionais. Os parágrafos formavam um mapa detalhado da casa interior. Onde havia goteira de medo, onde cabia jardim de esperança. Cuidar desse espaço exigiu desapego de velhos móveis. Reconheceu padrões herdados, precisar agradar, temer rejeição, adiar desconforto, e os doou como quem leva tralha ao bazar. Em troca, trouxe plantas, meditação curta de 10 minutos, chá de camomila com leitura lenta, playlist de violoncelo que acalmava os corredores da mente. Num sábado cinza, decidiu fazer algo simbólico. Empurrou a mesa da sala e, no vazio, estendeu o tapete de yoga. Ali, entre respirações e alongamentos, teve a nítida sensação de que cada inspiro era telha firmada, cada expiro, poeira varrida. O corpo, antes cenário de tensões, virava lar confortável. Músculos como sofás, ossos como vigas, pele como pintura fresca. No trabalho, colegas notaram a calma nova. As urgências de sempre pareciam não abalá-la. Um deles brincou: "Qual o segredo?" Sorriu e respondeu metade da verdade: respirar fundo. A outra metade era mais extensa. Aprendera que, quando o abrigo é interno, as tempestades externas perdem a autoridade de desabamento. Naquela fase, o mundo ficou menor de propósito. Reduziu compromissos sociais a encontros que realmente acrescentavam. Trocou longas navegações virtuais por passeios de olhos no céu. Curiosamente, a diminuição trouxe grandiosidade. Cada detalhe ganhava nitidez nova, como fotografia macro que revela texturas invisíveis a olho desatento. Certa noite recebeu convite para uma festa onde provavelmente encontraria ele. Pensou 2 segundos e declinou. Preferia ficar em casa, fazer sopa, assistir a um filme antigo que sempre a fazia chorar de modo saudável. Alguns chamariam de fuga. Ela chamava de autocuidado. O abrigo que construía ainda tinha telhas soltas.
Melhor não enfrentar tempestade. Desnecessária. Sentada no sofá, tigela quente nas mãos, percebeu quão confortável se tornara a própria companhia. Não precisava preencher silêncios com televisão alta, nem mensagens constantes. O peito, outrora palco de tumultos, agora soava como sala com lareira acesa, crepitar de calma, cheiro de madeira. Numa das meditações, visualizou-se criança, correndo num quintal. Aproximou-se da menina, ofereceu colo. A pequena sorriu e disse: "Achei que você nunca viria." A cena mental trouxe lágrimas doces. Reconciliação com partes de si abandonadas, encorridas por amores escassos. Abraçou-se de dentro para fora e sentiu o encaixe perfeito de quem finalmente mora onde sempre esteve. Ela encontrou abrigo no próprio peito. E o mundo ficou menor, não por encolher possibilidades, mas por ampliar a segurança. Quando se caminha com casa portátil no coração, não é preciso território vasto para sentir-se grande. Bastam passos firmes e a certeza de que, chova ou faça sol, o lar viaja junto. Capítulo 9. Paixão nova bateu à porta, mas o medo ainda morava lá dentro. O coração, agora lar reformado, recebeu a visita inesperada de uma nova batida, discreta mas audível. Conheceu-o numa livraria pequena, enquanto folheava um exemplar raro de poesia. Ele comentou um verso por cima do ombro dela, e a conversa deslanchou com a naturalidade de quem já se conhecia de outras páginas. Não houve fogos de artifício, nem promessas de lua. Houve riso tímido e troca de ideias que se encaixavam como peças de quebra-cabeça. Saíram para café. Falaram de autores favoritos, canções que curam domingos, viagens sonhadas. Ela percebeu o velho reflexo de querer agradar, mas o interceptou com a calma do abrigo recém-construído. Era primeiro encontro, não teste de aptidão. Ainda assim, ao trocar números, sentiu o peito vibrar num ritmo que não ouvia há tempos. Melodia boa, mas que acionava alarmes em cômodos profundos. Nos dias seguintes, mensagens leves ganharam espaço. Ele não sumia, também não sufocava. Propôs cinema de rua. Ela sugeriu exposição de arte. Parecia fácil, e isso curiosamente assustava. O medo inquilino antigo bateu nos canos da casa interior. E se tudo se repetir? E se o silêncio voltar? E se você largar suas asas por outro abraço? Foi sincera consigo. O medo não desaparece porque a gente decide. Ele se educa porque a gente insiste. Aceitou o convite para o cinema, mas antes fez um pacto interno. Permaneceria atenta às próprias fronteiras. Encontro foi leve, mãos se tocaram só no final. Ele respeitou o tempo dela como se soubesse da recente reforma. Na noite dupla, ao chegar em casa, sentiu euforia infantil. Quase correu para compartilhar em redes, mas parou. Decidiu saborear sozinha, como se guardasse fogo recém-aceso do vento forte das expectativas alheias. Escreveu no diário. Paixão nova bateu à porta. Abriu-se fresta. O medo espiou, mas ficou quieto. Ainda assim, dias houve em que o pânico acordou primeiro. Receber mensagem tardia trazia flashbacks de esperas antigas. Ela respirava fundo, lembrava das paredes firmes do abrigo, respondia sem ansiedade. Se a resposta demorava, ocupava-se de si. Lia, dançava, saía para remar. O medo não se alimentar virava medo que emagrece. Ele percebeu reservas e foi delicado. Não cobrava disponibilidade, celebrava quando ela tinha. Quando soube do stand-up paddle, pediu aula conjunta. Na água, riram de desequilíbrios mútuos. Ele caiu, molhou-se inteiro, gargalhou. Ela percebeu que leveza compartilhada é antídoto forte contra traumas pesados. Certa tarde, ele perguntou se podia cozinhar para ela. Topou, mas escolheu sua casa, território seguro. Enquanto ele picava legumes, ela ajustou playlist e observou. Não precisava fazer nada para mantê-lo interessado além de ser.
Isso era estranho, isso era bom. O medo rondava, mas respeitava a soleira. Depois do jantar, sentaram no chão, costas na parede, e conversaram sobre fracassos. Ela falou do quase afogamento emocional. Ele contou de um noivado rompido por incompatibilidades. Ambos reconheceram cicatrizes sem dramatizar. Foi nesse reconhecimento que algo mudou. Percebeu que a coragem não é ausência de medo, mas ato de abrir porta apesar dele. Quando ele se despediu com um beijo suave, o coração dela fez dupla batida, paixão e cautela. Fechou a porta, encostou testa na madeira, hábitos não somem de imediato, e sorriu. A diferença agora era a perspectiva. O medo ainda morava lá dentro, mas não tinha mais chave de todos os cômodos. Na cama, antes de dormir, escreveu: "Posso amar de novo sem desaparecer de mim." E enxergou, talvez pela primeira vez, que o abrigo interno não impede visitas. Apenas define horário de silêncio, regras de convivência, respeito às plantas do jardim. Paixão nova bateu à porta, e o medo, embora presente, começou a aprender que casa bem cuidada aceita hóspedes, não invasores. Capítulo 10. Ela descobriu que o amor que dura começa dentro e transborda sem pedir licença. 10º capítulo da história se abre com a protagonista percebendo algo novo, sutil, mas poderoso. A transformação que ela viveu durante todo o percurso não se restringia a encontros ou despedidas, nem a dor ou a esperança que alimentou. Era um movimento interno, uma revolução silenciosa que mudava o jeito de olhar para si mesma e para o mundo ao redor. Ela entendeu que o amor verdadeiro não é só uma troca entre duas pessoas, mas uma fonte interna que brota e transborda, que começa dentro do peito, naquele abrigo que construiu com cuidado, tijolo por tijolo, e se derrama em gestos simples, em atenção sincera, em presença genuína. Esse amor não exige retorno imediato nem confirmações diárias. Ele é solto, livre, capaz de resistir à ausência e à distância, porque não depende do outro para existir. Nos últimos encontros com a paixão nova, sentiu que os medos antigos, embora ainda visíveis, tornaram-se sombras menores, menos intimidantes. Agora havia um equilíbrio delicado entre abrir-se para o outro e proteger o próprio espaço. Uma dança que ensinava respeito mútuo e paciência. Ela recordou as noites de solidão transformadas em autocuidado, os momentos em que recusou pressa e se permitiu sentir o silêncio sem medo. Percebeu que essas pausas foram essenciais para que seu coração pudesse bater com força real, não com medo ou carência. No ápice da história, durante uma caminhada à beira do mar, contemplou o horizonte vasto e infinito, entendendo que a vida não é sobre controlar tudo, mas sobre fluir com suas ondas. Sorriu para o vento, sentindo a brisa como um abraço que vinha de dentro para fora. Concluiu que o amor que verdadeiramente vale a pena não é aquele que te consome ou te apaga, mas o que te fortalece, que te devolve para você mesmo, que te faz inteiro. E com essa certeza, ela se sentiu livre para amar, sem pressa, sem medo, sem perder a si mesma. Se essa história tocou seu coração, eu convido você a deixar seu like como um gesto de carinho, a compartilhar nos comentários o que sentiu ou aprendeu aqui, e a compartilhar essa mensagem com alguém que também precise ouvir palavras que confortam a alma. E claro, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para seguir caminhando junto nessa jornada de autoconhecimento e amor próprio.